Olá, amigos amantes do futebol. Com gols de Godoy aos 10 minutos da primeira etapa e Caicedo aos 34 minutos do segundo tempo, o Emelec bateu o Flamengo por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Um resultado que no final das contas acaba sendo bastante inusitado, haja vista a enorme qualidade técnica da equipe carioca. Bom, enfim, tivemos o retorno aí da Copa Libertadores e um dos duelos mais aguardados dessa fase de oitavas de final era o jogo entre Flamengo e Emelec. Até porque muitas pessoas diziam antes da pausa da Copa América, logo que terminou a fase de grupos da Copa Libertadores, que o Flamengo teria um caminho fácil, né? Até porque o Emelec é um time bem fraco, bem limitado tecnicamente, classificou-se como vice-colocado do grupo B da Libertadores, ficando atrás do Cruzeiro, né? O Cruzeiro marcou 15 pontos, o Emelec acabou ficando com 9 na vice-posição, à frente do Deportivo Lara, que ficou com 5, e Huracán da Argentina, que ficou com 4 pontos. Portanto, o time do Emelec era visto aí como favas contadas mesmo pelo Flamengo. Todo mundo estava acreditando que o Flamengo passaria por cima do Emelec, até porque o Flamengo vem montando um verdadeiro esquadrão, né? Só nesse meio de ano aí já chegaram o Gerson, já chegou o Rafinha, lateral direito, agora recentemente chegou o Felipe Luiz, que será apresentado ainda nesta semana aí, oficialmente pelo Flamengo. Então o time carioca tem muitos jogadores qualificados tecnicamente, está montando um time muito forte. O treinador Jorge Jesus também consagrado no futebol europeu. Todo mundo estava esperando um caminho mais fácil para o Flamengo por conta de todo esse contexto aí. E dentro de campo acabou não se concretizando nada disso do que todos nós projetávamos aí, né? Acabou com que o Flamengo saiu de campo derrotado e agora precisa reverter esse placar no Maracanã, vencer por 3-0 para avançar de fase direto ou então por 2-0 para levar o duelo aí para as penalidades. Bom, e para falar um pouco mais sobre a partida em si, o Flamengo fez um péssimo primeiro tempo, já sofreu gol logo de cara, né? Aos 10 minutos o Godoy acabou abrindo o placar para o Emelec e a partir daí o Flamengo acabou sentindo muito esse gol sofrido, deu uma balada na equipe carioca, mas no geral o Flamengo realizou uma partida melhor até do que o Emelec. Para você ter uma ideia, o Flamengo teve 69% de posse de bola contra 31% do time equatoriano. O Flamengo finalizou o gol 3 vezes no alvo ali do goleiro Esteban Dreher, enquanto os equatorianos finalizaram apenas 2 vezes em direção ao gol do goleiro Diego Alves. E por incrível que pareça, essas 2 bolas entraram, eles tiveram 100% de aproveitamento, já que as 2 finalizações foram concretizadas em gols, né? Além disso, o número de passes também evidencia a grande superioridade do Flamengo. O Flamengo trocou 479 passes durante o jogo contra 231 do Emelec. Desse modo, diante de todos esses números aí, fica mais do que evidente que o Flamengo teve um amplo domínio do jogo, o maior volume de jogo, eu diria, mas acabou saindo de campo derrotado pelo time equatoriano. Bom, e uma das perguntas que fica mas por que o Flamengo perdeu, né? Já que jogou até um pouco melhor do que o Emelec. O primeiro tempo do Flamengo foi bem ruim, mas o segundo tempo o time melhorou, mas acabou perdendo. Por quê? Eu acredito que um dos grandes responsáveis aí pela derrota do Flamengo foi o treinador Jorge Jesus. Ele armou o time muito mal, né? Ele armou o Flamengo no 4-1-4-1, insistindo com Rodinei na lateral. Isso mesmo, Rodinei acabou jogando na lateral direita e ele colocou o Rafinha para formar uma linha de 4 ali no meio. Uma linha de 4 que era formada pelo próprio Rafinha, ao seu lado tinha ali o Diego, o Gerson e do outro lado o Bruno Henrique, enquanto o Gabigol jogava mais na frente como referência. Acredito que o Jorge Jesus acabou errando justamente nessa escolha. Insistir com o Rodinei na lateral, infelizmente, com todo respeito ao Rodinei, mas ele não tem nível técnico para jogar no Flamengo. Tanto ele quanto o Pará são laterais muito fracos tecnicamente, então o grande erro de Jorge Jesus foi não ter colocado o Rafinha na lateral direita, a posição de origem dele. O Rafinha até já chegou a jogar no meio-campo, aberto pela direita, no Bayern de Munique. No entanto, o time já estava treinado, né? Já havia ensaiado ali, ao passo que no Flamengo o Jorge Jesus não teve tempo suficiente ainda para treinar o Rafinha jogando nesse estilo de jogo. É muito estranho essa escolha do Jorge Jesus, me surpreendeu realmente. Eu acho que ele acabou matando o lado direito do Flamengo e no final das contas deu no que deu. Já na segunda etapa ainda ele tentou corrigir esse erro dele, né? Na verdade, ele colocou o Lucas Silva para substituir o Rodinei, voltando o Rafinha, recuando o Rafinha para a lateral direita e fazendo o Lucas Silva atuar um pouco mais à frente ali
na linha de meio campo, pela direita. Mas já era tarde demais, acabou não dando certo. Era óbvio que o Emelec teria um jogador expulso. O Emelec foi o time mais faltoso da primeira fase da Copa Libertadores. O time equatoriano acabou registrando uma média de 18,3 faltas por jogo, né, na primeira fase da competição. Então, para você ter uma ideia de quanto agressivo é o time do Emelec, um time que joga muito duro mesmo. Era óbvio que teria um jogador expulso, acabou tendo mesmo no início da segunda etapa, mas o Flamengo nem pôde aproveitar essa vantagem, já que o Diego também acabou se machucando, sério, né, uma contusão bastante séria, acabou fraturando o tornozelo ali. Portanto, o Flamengo terá que lidar aí com a falta de seu camisa 10 já para o jogo de volta contra o Emelec no Maracanã. Aliás, eu acredito que os desfalques por conta de contusões tenham sido outro fator que determinou essa derrota do Flamengo para o Emelec. Se estivessem em campo Everton Ribeiro, De Arrascaeta, o próprio Vitinho como uma opção ali para a segunda etapa, quem sabe, certamente o Flamengo não teria perdido esse jogo da maneira que foi, por 2-0 aí para o time do Emelec. O Flamengo precisa lidar com todos esses problemas, já que dificilmente esses atletas estarão aptos para jogar no jogo de volta contra o Emelec. Por isso, o Jorge Jesus precisará quebrar a cabeça aí para montar o time. Vai ser uma situação muito difícil, o Flamengo precisando reverter essa vantagem sem os seus principais jogadores. Já é certo que Vitinho e Everton Ribeiro não terão condições de jogar, ao passo que o De Arrascaeta está acelerando aí o seu processo de recuperação para tentar pelo menos entrar em campo na segunda etapa, jogar alguns minutos, o que eu acho que é difícil, é uma lesão muscular. Então, é bem complicada a situação de Jorge Jesus, ele que está tendo um início bem difícil no Flamengo, já foi eliminado da Copa do Brasil aí pelo Atlético Paranaense nas quartas de final, e agora corre um sério risco de cair também na Copa Libertadores. Não está perdido, o Emelec é um time muito fraco tecnicamente, todo o cenário estará voltado positivamente ao Flamengo, né? O Flamengo estará jogando no Maracanã lotado, os ingressos já foram todos vendidos, terá a atmosfera do Maracanã ali a seu favor. O Flamengo é muito forte jogando em casa, o Emelec jogará contra o relógio, vai fazer cera, catimba, provocar os jogadores do Flamengo, como eu já citei anteriormente, é um time agressivo também, né, de campo, joga duro. Portanto, o Flamengo vai ter que controlar os ânimos ali, jogar a bola, botar a bola no chão. Basta fazer um gol a cada etapa para levar a partida para os pênaltis. Então vamos ver o que vai acontecer. O jogo acontece apenas na próxima quarta-feira. Antes disso, o Flamengo enfrentará o Botafogo no Clássico Carioca, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Outro difícil duelo para o time do Jorge Jesus. A propósito, o Jorge Jesus que viu o seu time sofrer gols em todos os jogos desde que chegou ao Flamengo aí. Ele precisa organizar essa defesa flamenguista aí, porque o time está realmente muito vazado. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente a sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.